Bom, é o quadro de Olho na Educação e olha, a gente vai falar a respeito da educação nos anos que se passaram, não é? 2020, 2021 e também já a expectativa para esse ano de 2022. Estamos aqui com a Débora, que é especialista no assunto, está participando conosco. Tudo bem, Débora? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Um dia excelente para todos. Muito obrigado. Bom, para a gente fazer primeiramente esse balanço, né? É que muita coisa mudou, embora a gente já esteja voltando ao normal, não tem como negar que muita coisa mudou. Foi um período de adaptações. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre 2020, 2021, por favor. Realmente, né? Nós tivemos aí um período dentro da educação brasileira, e acredito que a educação do mundo, né? De muitas adaptações, de muitos conflitos, de um momento muito sensível, né? Onde nós tivemos ganhos e perdas. Eu vejo assim como ganho o uso das metodologias ativas, a tecnologia na sala de aula. Essa mudança era uma mudança que já deveria ter acontecido antes. E aí, com a pandemia, rapidamente todos tiveram que se adaptar. Porém, a gente tem um cenário aqui, assim, onde crianças com muito acesso à tecnologia e outras crianças sem acesso nenhum. E isso prejudicou um pouco o desenvolvimento dessa criança, né, a aprendizagem dessa criança. Nós tivemos aí muitas histórias de crianças de escola pública que não tinham acesso, campanhas que tivemos, assim, positivas de doar um celular antigo para que essa criança pudesse assistir a aula. Então, foi, assim, um cenário do ano passado e do ano retrasado, né, 2020, 2021, conturbado com relação a isso. Porém, nós tivemos aí um olhar positivo para a mudança do ensino na nossa educação, né? E que isso deve, sim, continuar nesse ano de 2022, não pensando no distanciamento da criança em casa, mas o uso dessa tecnologia dentro do ambiente escolar. E a volta, né, esse ano, a expectativa das aulas presenciais, isso é um ganho para as crianças, né? Eu penso sempre nessa questão social, na questão emocional, né, na questão física. O ano passado, no final do ano passado, eu conversando com uma criança que eu atendo, e ele falou assim, olha, teve um último dia do ano letivo do ano passado, nós fizemos uma brincadeira de futebol. Aí ele falou, todos os meus amigos, ele é um adolescente, 10 minutos depois estavam todos exaustos, né? Por quê? Porque não jogavam bola na escola. Então, quer dizer, nós temos até essa expectativa para esse ano de 2022, né? Do aspecto físico dessas crianças, diminuindo a obesidade, melhorando a forma física. Então, são muitas expectativas, acredito eu. Cara, que curioso isso, Débora. Isso eu nunca tinha ouvido e faz todo sentido, né? Você vê a garotada foi jogar uma bola tal e já sentiu aquele cansaço, né? Porque adolescente, quando joga futebol, tá acostumado, tudo, mas É, ficou tanto tempo em casa, né? Então, quer dizer, por que a gente está falando isso? Porque, de fato, não é, houve mudanças nesse sentido também, não é? Não só emocionais, como também, inclusive, físicas. Então, tem esse lado também que essa eu nunca tinha ouvido e achei fantástico isso, né, Débora? eu tenho até outras histórias, crianças que quando voltaram, né, durante o ano de 2021, nós tivemos uma volta parcial das crianças, né, Sim. as crianças tinham essa opção, as famílias tinham essa opção de se a criança voltava ou não presencial. E tem outras histórias da criança voltar para a escola e pedir para ir ao banheiro e se perder na escola, simplesmente porque Nossa, não lembrava olha o só, caminho do banheiro. Onde é o banheiro, né? Encontrar essa criança, ela, onde você vai? Ah, quero ir no banheiro, mas esqueci onde é. Né? Então, assim, algumas adaptações, até crianças que estavam acostumadas a estar nessa escola, em função do distanciamento, das aulas online, a perderam noção de espaço, de saber, poxa, o banheiro é à direita ou à esquerda. Então, isso são questões importantes de a gente comentar, sem até porque dúvida. nessa retomada agora em 2022,
a escola precisa oferecer para essa criança, em todos os níveis, né? Não só as crianças, os adolescentes também, um período de acolhimento e adaptação, né? Porque cada um teve a sua história na pandemia dentro de casa. Famílias que ficaram felizes, famílias que se separaram, famílias que tiveram agressões. Então, e essa criança de cada tipo de família que está chegando na escola. Então, eu falo que o papel da escola agora em 2022 é realmente acolher e fazer adaptação. Não é já chegar, sabe, dando conteúdo, colocando todo mundo, Não dá. né, uma coisa mais agressiva, não. Eu acho que esse acolhimento é importantíssimo. E você tocou num ponto também, né, numa das respostas, que envolve a questão da obesidade, né? E também, muitas crianças ficaram em casa, acaba comendo mais, enfim. E de repente a criança volta mais obesa para a escola, tem tudo isso, às vezes também não se sente tão bem assim, de reencontrar os amiguinhos. Então, de fato, há essa necessidade disso que você colocou, né, Débora, de fazer essa adaptação, trabalhar também o emocional da criança, né? Sim, sim, fazer um acolhimento, levar em consideração a questão do bullying, né? Então, Sem assim, dúvida. é muito importante. Então, até porque o aluno ficou em casa, as aulas online, e a gente sabe que durante o período das aulas online o bullying acontecia também, né? De excluir crianças e amigos do grupo do WhatsApp, fazer na própria sala de aula online algum tipo de situação de bullying. Então, o professor e a escola precisam, sim, ter esse olhar de acolhimento e pensar na educação socioemocional dessa criança, né? Colocar em algum projeto, alguma dinâmica inicial, né? Logo daqui a pouquinho no começo do ano, assim, no começo do ano letivo, um projeto para que essa criança chegue feliz, porque ela está ansiosa para ir para a escola. Eu trabalho aqui como psicopedagoga, eu atendo crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem. E eu, no final de 2021, conversando sobre expectativas, né, para esse ano de 2022, muitas crianças, assim, ansiosas, de como que vai ser esse retorno, o professor presencial, provas presenciais, que também foi aí um momento Também não é conturbado. fácil, né, Débora, voltar com tudo. Então, Você acha que vai ser uma tendência isso das escolas, fazer esse tipo de preparação que você está colocando que é fundamental, de adaptação? Você acha que isso vai ser uma tendência ou você acredita que teremos dificuldades em alguns lugares? não, assim, o contato que eu tenho com as escolas, né, que eu tive também durante todo o ano de 2021, eu vejo que sim, que existem projetos, sim, de acolhimento, de educação socioemocional, de trazer esse aluno para a escola e fazê-lo ficar feliz, porque o desafio da escola é o desafio de fazer com que o aluno queira aprender. Então, a escola precisou se modificar. Uma criança que tem um celular na mão, que tem acesso ao mundo, a todas as informações, quando ela vai para a escola e pega um professor com uma lousa e falando uma coisa assim, sabe, sem nada que motive, desmotiva totalmente esse aluno. E a escola percebeu isso. Então, a escola tem que, sim, ter essa função de fazer com que o aluno queira aprender. Esse, assim, é o principal objetivo da escola. A gente tem que pôr, antigamente a gente se falava em conteúdo, a criança tem que saber conteúdo, ter conteúdo. Hoje, esse conteúdo está na palma da mão dela. Qualquer pergunta que você fizer de matemática, história, geografia, ciências, o que for, ela acessa ali no celular dela e ela tem a resposta. Então, Na hora. o conteúdo não pode ser o primeiro objetivo da escola hoje, a escola atual. A escola atual hoje, ela tem que trazer para essa criança o prazer de aprender. Porque Perfeito. com esse prazer do aprender, eu vou procurar, eu vou pesquisar. Então, a escola é um ambiente social hoje, né? Onde crianças aprendem com os pares. Isso é uma fala muito comum dentro da escola. A criança precisa dos pares para que ela possa aprender. E isso acontece aonde? No ambiente social que a escola pode oferecer. Então, a escola tem mais funções hoje. A gente ouviu muita coisa, né, Débora? E é importante demais a gente bater esse papo, porque você
é especialista em educação, enfim, é psicopedagoga, e a gente ouviu tantas e tantas e tantas coisas relacionadas à educação nesse período. Eu, particularmente, você provavelmente muito mais que eu particularmente, muitas vezes eu vi que foram anos perdidos, 2020, 2021, que a educação parou. Claro que houve algumas situações complicadas. Por outro lado, até em cima disso que você colocou no início da nossa entrevista, até de trabalhar mais essa questão da tecnologia. Então, assim, eu vou perguntar diretamente para você, foram anos perdidos ou não foi bem assim? Não, eu ouvi muito também essa fala, né? Ah, esse ano está perdido, esse ano está perdido. Mas eu não concordo. Eu acho que a gente sempre tem alguma coisa boa a tirar de ações que nos acontecem, né? Não estávamos preparados, como ninguém no mundo estava preparado para uma pandemia. Nem sabíamos o que era, na verdade, uma pandemia, porque aconteceu alguma coisa há muito tempo atrás, né? Isso. 29, quase 100 anos atrás, então nós não estávamos preparados para uma pandemia. Quando tudo isso aconteceu, houve sim um período onde tudo parou, demos um passinho para trás para sair correndo, igual o corredor, né? No início da corrida, ele dá o impulso, ele volta para sair correndo. Foi isso que aconteceu. Algumas famílias, escolas, crianças se adaptaram mais facilmente, outras nem tanto. Mas a gente tira, sim, coisas boas de tudo isso, né? O professor ali que teve que se reinventar, o professor que teve que aprender. Eu sou professora de pós-graduação, eu não fazia uso tão assim profundo da tecnologia. Minhas aulas eram todas presenciais, eu ia para a faculdade dar aula na pós-graduação. A Teve que faculdade parou uma aprender. semana, deu um treinamento assim maciço para todos nós, para usar vários aplicativos, fazer uso. Na semana seguinte, eu voltei dominando muita coisa. Então, para mim, foi um ganho muito grande. E eu acredito que para outros professores também. Então, não foi um ano perdido. Pensando em conteúdo, aprendizagem na criança, né? Realmente desacelerou, né? Um conteúdo ou um ano letivo que poderia terminar em tal nível, não terminou. Mas isso não quer dizer que foi perdido. Outras aprendizagens aconteceram. E os conteúdos, nós sabemos que muitos deles são retomados no ano seguinte. Né? Vou dar um exemplo: o verbo se aprende no quarto ano, no quinto, no sexto, no sétimo. Então, se no ano passado não deu tempo para dar verbo, com certeza esse ano 2022 o verbo vai aparecer na língua portuguesa dentro da grade curricular daquela escola. Então, por isso eu não vejo assim, eu acho que essa fala ano perdido, ela não deve nem ser dita para a criança, porque aí a criança dá aquele, sabe, aquela sensação de, então não preciso estudar, não preciso me envolver, tudo bem, principalmente o adolescente que gosta, Passou, Mas e, por exemplo, passei de ano. você até citou também durante a nossa conversa aqui das crianças mais pobres que não têm acesso à tecnologia e tudo mais. Nesse caso, a situação é mais complicada, né? Sim, aí nesse caso, sim, a retomada da escola, né, a escola municipal, a escola estadual, que demorou para proporcionar, né, houve um período muito maior do que a escola particular em termos de fazer uso da tecnologia, de gravar as aulas, eram aulas gravadas pelo professor, que eram enviadas para famílias via WhatsApp, coisas desse jeito, e quem tinha acesso. Aí eu vejo o seguinte, eu vejo que ficou uma lacuna, e que pode ser preenchida nesse ano. Tá? Então, a gente ficou aí uma lacuna, e que alguns conteúdos, em função do tempo, não foram dados, mas que nada impede que seja dado esse ano. Tá? A gente sente, ficou, vamos dizer assim, um período mais sensível para os alunos que não tinham acesso, e das escolas também, que em função de verbas e de aplicação dessa tecnologia, que não aconteceu. Mas dá para se fazer esse resgate agora, sim. Perfeito. Então, para a gente finalizar nossa entrevista, deixa uma mensagem, por favor, Débora, para o pessoal que está acompanhando em casa. Enfim, a sua expectativa aí para 2022 com relação a
essa questão que envolve a educação no Brasil. Por favor, Débora. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero realmente deixar uma mensagem que esse ano de 2022, primeiro quero que para as famílias que respeitem a escola, acolham a escola também, entendam que a escola passou por um processo de adaptação igual a vocês, e que não cheguem na escola já brigando com o diretor, brigando com o professor e exigindo. Deixo uma mensagem para os professores que foram vitoriosos ao longo do ano de 2021 e 2020, um ano de superação para os professores, e desejo que esse ano letivo de 2022 seja mais brando e muito mais harmonioso. E para as crianças e adolescentes, para os alunos de forma geral, que voltem agora, esse ano na escola, de forma presencial, e que vivam a escola intensamente. E que Deus abençoe a todos nós neste ano de 2022. E bom trabalho, né, para vocês da educação, professores, enfim, que são, de fato, as pessoas, os profissionais, né, extremamente importantes aí e que devem cada vez mais ser valorizados, principalmente por tudo aí que vocês passaram e estão passando. Valeu e bom ano para você. Obrigado, para você também, um ótimo trabalho a você e a toda a sua equipe. Então, tá bom. Até a próxima oportunidade, pessoal, aqui no quadro De Olho na Educação. Tchau!